vai repercutir um pouco desse encontro, Paulinho Figueiredo. Lula com artistas isentos. Todo mundo ali resolveu votar no Lula só agora. Eu não sei onde o Marco Ruffalo vota, né? Não sei qual é a sessão exatamente que ele vota. Deve ser ali perto da escola do Tarcísio. Deve ser ali mais ou menos na mesma região. Paulo, é o beautiful people, né, contra o povo, né? Você repara, manifestações pró-Bolsonaro, população, milhões de pessoas nas ruas. Apoio do Lula, beautiful people, cartinha na USP, engravatados, artistas, só gente, aqui nos Estados Unidos chamaram de uma multidão sofisticada no aniversário, quando foi o aniversário do Obama. Eu queria rapidamente chamar a atenção naquele ponto que nós estávamos falando, porque eu acho que é um ponto interessante. Você trouxe aqui essa questão da pesquisa, da diferença nas bases das amostragens estatísticas, né? E eu acho um bom ponto, primeiro porque o Brasil está carente, né? Aliás, vários países estão carentes de dados estatísticos, dados de censo, dados de PNAD, porque foram prejudicados durante a pandemia, e isso, a pandemia empobreceu muito, é verdade, o povo do mundo inteiro, inclusive o povo brasileiro, e isso gera distorções. Mas também não é tão novo assim, Paulo, mexer na base amostral para você conseguir obter o resultado que você quer. Na verdade, a forma que você manipula pesquisas, a principal fórmula, não é a única delas, tá? Mas a principal forma pela qual você manipula resultados de pesquisa é justamente esse. Então, se você quer que dê mais Lula, você puxa um pouquinho o número de eleitores até um salário mínimo, que é onde ele tem mais votos. Você superdimensiona, por exemplo, é um ponto muito importante, grandes cidades. Essas pesquisas, por exemplo, têm ouvido muito pouco os pequenos e médios municípios do Brasil. O Brasil tem 5 mil municípios, a maioria dessas pesquisas ouvem 150 municípios. Quando você aumenta o número de municípios, os resultados mudam drasticamente, e o Brasil, no seu peso, tem muitos pequenos e médios municípios. Você pode mexer no sexo, às vezes aumenta ali 1%, 2% o público feminino. Você pode mexer nos arredondamentos, você tem um monte de coisa que você pode fazer. Essa é a forma que você altera o resultado das pesquisas, é a principal das formas. Claro, questionário do IPEC, do Datafolha são questionários muito tendenciosos, tem outras formas, mas essa é uma das principais formas. E não há justificativa estatística para você encontrar uma fotografia do cenário atual brasileiro tão dispar entre esses institutos. A frase que foi dita aqui... A frase que foi dita aqui, todas as pesquisas apontam na mesma direção, ela é falsa, ela é mentirosa. Todas as pesquisas não apontam na mesma direção. Todas as pesquisas que os lulistas gostam apontam na mesma direção. Outra mentira que foi dita aqui. Nem o presidente Bolsonaro aponta na vitória em estar na frente no primeiro turno. Eu posso dizer aqui, vou testemunhar para vocês, na minha conversa privada com o presidente, e eu chamei a atenção os próprios trackings internos da campanha dele, e ele fala, não pode ser, eu não acredito nisso, eu acredito que eu vou levar no primeiro turno. Eu tenho confiança, não tem possibilidade, eu tenho muito mais apoio popular agora do que eu tinha antes. Então, são informações falsas trazidas para o público como se fossem fatos. E rapidamente, na Itália, as pesquisas subdimensionaram o desempenho da candidata de direita. Ela ganhou com 7 pontos e as pesquisas mostravam 2, 3 pontos à frente. De novo, pesquisas subdimensionando, como sempre, o desempenho da direita. Saiu mais uma hoje, que acho que você que tinha mencionado, do Atlas, né, que apresenta um resultado completamente diferente também do IPEC e da Genial Quest. Segundo o Atlas, nós temos 48% para Lula e 41% para Bolsonaro. O Atlas, ele dá uma avaliação de que Ciro Gomes e Simone Tebet teriam desidratado. Mas é mais um resultado diferente, né? É mais um resultado que aponta o Lula com 48%. Então não é tão diferente assim. É mais um resultado que aponta o Lula lá na frente. Uma pesquisa está dando 31%. Não, mas a gente já está conversando sobre... a outra 41%. A gente está conversando sobre a diferença na base do cálculo. É isso que pesa. De
de fato, o Datafolha, ele usa um cálculo próprio para saber hoje quantos brasileiros recebem até 2 salários mínimos, porque de fato o PNAD, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é feito pelo IBGE, está desatualizado por conta da pandemia. A gente está sem fazer esse cálculo já há alguns anos. E a gente sabe que durante a pandemia, muitos brasileiros empobreceram. No cálculo da Genial Quest, só 37% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos, porque eles estão usando a base de 2, 3 anos atrás do IBGE. O Datafolha fez uma pesquisa própria e chegou à conclusão que agora 51% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Óbvio que de 51 para 37, essa diferença de 15 pontos percentuais para quem recebe até 2 salários mínimos vai fazer uma diferença grande no resultado final da pesquisa. E você vai confiar em quem? No Quest, que usa um PNAD desatualizado, ou no Datafolha, que fez uma pesquisa própria para chegar à conclusão de que, de fato, o brasileiro empobreceu e que hoje são 51%. Vamos ver no dia da eleição, pode ser que o Datafolha erre. Agora, todos apontam para a mesma direção. Eu não tenho que, de novo, pedir para que meu companheiro faça aquela aposta que ele já correu. Porque a gente, na hora de apostar, todos correm. Nenhum bolsonarista aposta que ele vai acabar em primeiro, porque eles sabem que não vai. Você também não e aposta. O Bolsonaro... Eu aposto que o Lula acaba em primeiro. Você falou que não. Você acabou de falar que não. Você falou que você acreditava no segundo turno. No segundo, não que vai acabar em primeiro. Mas que ele vai ganhar. Ele vai acabar em primeiro. O Lula, óbvio... Eu quero saber se a eleição termina domingo. Eu não acho que termina domingo. Agora, eu não tenho dúvidas que o Lula está em primeiro nas pesquisas e que ele vai terminar em primeiro, que não há tempo mais de mudar isso. Os bolsonaristas não apostam o contrário de jeito nenhum. E eu já disse isso aqui também, que o Bolsonaro está espalhando via as pessoas que ele pode influenciar a cascata de que ele pode ganhar no primeiro turno, exatamente para depois poder recusar o resultado da vitória. Isso é uma cascata, não tem pesquisa dele, treca interna mostrando ele ganhando no primeiro turno, isso é cascata. Se você pudesse escolher um instituto de pesquisa para chamar de seu, qual seria? Olha, eu ficaria entre o IPEC e o Datafolha. Por quê? Porque são os que já têm a metodologia mais testada. A gente já viu anos e anos o que aconteceu. E detalhe, mais um detalhe. Eles estão falando que eles querem ajudar a esquerda. Lá na Bahia, por exemplo, a ACM Neto estava ganhando no primeiro turno até uma semana atrás. Começou a cair agora. Por quê? Porque agora estão associando o Jerônimo, que é o candidato do PT, ao Lula. Porque o ACM deu um tiro no pé falando a história lá de ser pardo. Isso tudo vai influenciando. O Bolsonaro, ele levou uma facada, não sei se vocês lembram, no dia 6 de setembro. Até o dia 22 de agosto, o Lula ainda estava nas pesquisas de 2018, ganhando por 20 pontos do Bolsonaro, era 39-19. Aí o Lula saiu das pesquisas no dia 22 de agosto, foi a última com ele, que o Datafolha fez, e o Bolsonaro no dia 6 de setembro levou uma facada, e depois ele passou a vencer. E isso tudo foi fotografado e mostrado pelas pesquisas, essa diferença sendo se transformando a favor do Bolsonaro. Como está mostrando na Bahia. E mais um detalhe, a OEA, que foi atacada há pouco, a Organização dos Estados Americanos, por que ela está vindo olhar aqui? É a mesma que a direita usa para dizer que a eleição na Bolívia foi fraudada. Apesar da eleição lá, estudos posteriores terem dito que a OEA errou lá de fato e que a eleição não tinha sido fraudada, é com base nos observadores da OEA, que agora é taxada de esquerda, que pessoas da direita dizem que a eleição na Bolívia foi fraudada a favor da esquerda. Nós temos o Data Toalha, que é um novo instituto que foi lançado essa semana, importante instituto, e eu vi um novo na internet que eu achei sensacional, o Data Buzina. Data Buzina. O candidato, ele fica parado na estrada com uma plaquinha dizendo buzina se você vota, e se buzina ou não, eu achei maravilhoso. Essa é nova, não Isso é uma baita de uma pesquisa. Zoe Martínez, por favor, para fechar esse assunto. Olha, Paulo, para mim é muito, muito, muito mesmo acreditar. Eu gostaria de acreditar nessas pesquisas, de verdade, para poder até comentar mais aqui a respeito desse assunto, que eu sempre fico meio que eu falo de novo falando desse assunto, né? Mas para mim é muito difícil, porque se o Bolsonaro tivesse
tivesse morto politicamente, isso de verdade, falo do fundo do meu coração, do fundo do que eu acredito realmente, do que eu falo no dia a dia com as pessoas que eu converso, do meu dia a dia, enfim. Se o Bolsonaro tivesse morto politicamente, o TSE não estaria tão em cima dele, gente. É todos os dias os caras removendo postagens do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, é perseguindo a mulher, é perseguindo a família, é perseguindo os apoiadores, é retirando outdoors aí com a cara do Bolsonaro, é não deixando o presidente fazer live na sua casa, que hoje é a sua casa. Caso ele não seja reeleito, aí ele tem que sair, mas se ele for reeleito, ele vai continuar morando lá. Então é a sua casa provisória, é a casa provisória de todos os presidentes que já passaram por aí. Ele não tem o direito agora de fazer live na própria casa dele, no Alvorada. Então você vê essa perseguição, né, atrás do Bolsonaro e você pensa, se ele tivesse morto politicamente, se o Lula já tivesse eleito aí no primeiro turno, como essas pesquisas mostram, então deixa ele se matando aí, fazendo campanha. Afinal de contas, não cresce, a rejeição só aumenta, né, e a aceitação só diminui. Mas não a gente vê, né, essa perseguição. Se ele tivesse morto realmente, ninguém bate em cachorro morto. Então, para mim, é muito difícil acreditar nessas pesquisas, vendo esse cenário do dia a dia, essa perseguição ao Bolsonaro. E eu queria trazer também os números da última sabatina, agora que o Bolsonaro participou, da Record, e comparar com a live de ontem. O que a sabatina foi ontem, e ontem também foi essa live, a super live aí com os artistas, né? Do Lula. Sim. Vamos comparar aí, olha só. A Record tem 2 youtubers, né? A Record TV estava com 49 mil assistindo, o canal do YouTube. E o Jornal da Record, 92 mil pessoas assistindo, ou seja, 49 mil em um dos canais da Record e no outro 92 mil. Isso sem contar a TV, que a audiência também foi lá para as alturas. Agora, olha a super live do Lula com esses artistas medíocres. 28 mil pessoas assistindo. Pra mim, vendo esses números, 28 mil, perdeu até pra live semanal do presidente, uma live que toda semana ele faz e que a pessoa pode cansar, toda semana essa live, não vou assistir, e não. Toda semana tem aí audiência nas alturas, todo mundo querendo ouvir o Bolsonaro desmentir todas essas calúnias e difamações da mídia lixo contra ele. Então, você vê nesses números e o Bolsonaro nas ruas, como é muito discrepante os números da pesquisa com o que a gente vê, não só na internet, né, nos vídeos compartilhados aí do Bolsonaro, mas também nas ruas, gente. Então, assim, é muito difícil para mim acreditar numa pesquisa dessa, vendo que o dia a dia, o cotidiano, diz todo o contrário. Posso só aproveitar esses dados e dar mais um, que eu acho que a gente tem que comparar TV com TV. Não dá para comparar a Record, o canal da Record, com a live. Mas, se a gente for ver a entrevista do Lula e a do Bolsonaro no programa do Ratinho, a do Lula tem 8 dias, a do Bolsonaro já tem 12, 4 dias a mais. Tem 2 milhões de views o do Bolsonaro, do Lula tem 2 milhões e meio, com 4 dias. Nossa, compara com as outras... TV com TV. Não, Guga, compara com as outras entrevistas que ele deu no YouTube para você ver, foi recorde. De verdade, eu acho que os dois são muito populares. Não, no Flow, foi recorde. Quando você viu uma live com esses números... Eu não tenho a menor dúvida, mas compara TV com TV, Ratinho com Ratinho. Eu queria trazer um dado, Paulo. Por favor, Paulinho. Um dado. Essa história rapidinho, porque eu quero falar de alguém que vai mexer com a eleição, hein? Ciro Gomes, daqui a pouquinho, hein? Vamos lá. Mas é importante trazer o seguinte, foi dito aqui que as pesquisas acompanharam perfeitamente, o Datafolha, o Instituto Predileto aí do lulista, as pesquisas acompanharam perfeitamente, depois da facada, o crescimento do Bolsonaro, etc, etc. Olha, isso eu só tenho que dizer para as pessoas que estão no ar, isso é absolutamente falso. Isso não é verdadeiro. Olha, eu estou aqui com as pesquisas do Datafolha, estou olhando aqui o Datafolha de 28 de setembro, né? Ou seja, um momento parecido, a gente está em 27 de setembro, 28 de setembro, estava dando Bolsonaro com 28% no primeiro turno. Ora, qual foi o resultado da eleição? Bolsonaro teve 46%, estava dando 28%. Não dá para dizer, olha, eu estou aqui, o UOL, Ibope, outra pesquisa, Ibope, UOL, 24 de setembro, bem pertinho do momento que a gente está, mas em 2018. Bolsonaro perde de Haddad, Ciro e Alckmin em simulações de segundo turno. Ora, como pode isso? Como pode dizer que os institutos acertaram?
É verdade, sim. No final das contas, na última semana, o Instituto mostrou, o Datafolha mostrou uma decolagem do Bolsonaro, né? Ele foi subindo. Na última semana, assim, 2 de outubro, o Bolsonaro ainda estava com 32. Mas chegando no 6 de outubro, na boca de urna, ele foi para 36. Mas teve 46. Olha, em todos os casos é sempre uma subdimensão dos votos que o presidente tem, ou que a direita, na maioria dos casos, na direita, pelo mundo, tem. Isso vem acontecendo nos Estados Unidos e vem acontecendo no Brasil também. Não é verdade dizer que os institutos acertaram o resultado de 2018. Pode dizer o que quiser, pode ser que acertem esse ano, vai saber, mas em 2018 não dá para dizer uma coisa dessa. Muito bem, rapidinho, Guga. O último Datafolha, aliás, 3 dias antes da eleição, não foi nem um dia antes, deu votos válidos, não dá para comparar voto válido com não válido. Deu o Bolsonaro com 40, o Bolsonaro terminou com 46, deu o Haddad com 25, ele terminou com 30, ou seja, foi praticamente fidedigno. 3 dias depois apresentou praticamente o mesmo resultado, e como ele falou, 20 dias depois o Bolsonaro já tinha subido quase 10 pontos desde a facada e continuou subindo. A pesquisa mostrou, sim. Gente,